Fala galerinha, professor Alan Ribeiro, professor de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes externos do relevo, ou os agentes exógenos. Então vem comigo. Os agentes exógenos ou agentes externos do relevo são os agentes responsáveis pelo processo de modelação, de transformação do relevo. A gente já falou dos agentes internos, aqueles que formam o relevo. A gente vai falar então agora desses agentes modeladores, dos agentes que transformam, das forças que vão estar aqui fora da superfície, transformando ao longo do tempo geológico os relevos, tá certo? A nossa primeira força externa, o nosso primeiro agente exógeno, é o processo do intemperismo. E o que é o intemperismo? É o processo de decomposição e degradação da rocha. O que é isso? Ele é o processo de desgaste e quebra dessa rocha. Tá? O intemperismo ele pode acontecer basicamente por três tipos: o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico. O intemperismo químico ele vai ser muito mais comum nas áreas úmidas porque o seu principal agente é a água. A água ela vai ter um pH diferente do pH da rocha e ela vai fazer esse processo de quebra dos componentes químicos da rocha, ocasionando essa decomposição, esse desgaste e enfraquecimento da rocha. Tá certo? O outro intemperismo é o intemperismo físico, em que a gente tem como principal agente a variação de temperatura, e aqui nós vamos ter o processo de desagregação da rocha, de degradação dessa rocha, que de fato vai ser a quebra da rocha. O intemperismo físico é muito mais comum nas áreas semiáridas, áridas e até mesmo desérticas, em que a gente tem durante o dia, no período de 24 horas, uma grande variação de temperatura. Geralmente, se você lembrar dessas áreas um pouco mais desérticas, nós vamos ter durante o dia uma temperatura bastante considerável, uma temperatura alta, vamos pensar assim, que isso faz com que a rocha dilate, aumente o seu tamanho, e durante a noite nós vamos ter uma temperatura um pouco mais baixa, fazendo com que a rocha contraia o seu tamanho. Assim foi que a gente aprendeu lá na química e na física, que quando a gente aquece um corpo, ele dilata, e quando a gente resfria esse corpo, ele contrai. Então, ao longo do tempo, esse efeito sanfona de a rocha aumentar o tamanho e diminuir ao longo do tempo geológico, vai fazendo um processo de quebra mecânica dessa rocha. Então, esse vai ser o intemperismo físico. O outro intemperismo é o intemperismo biológico, em que a gente tem como principal agente a ação dos seres vivos, e a gente pode destacar aqui a ação das raízes das árvores, ocasionando esse processo também de quebra, de degradação da rocha, tá certo? Então esses são os nossos três tipos de intemperismo, que fazem esse processo de decomposição e desagregação da rocha, esse enfraquecimento e quebra da rocha. O nosso outro agente externo, exógeno, vai ser o processo da erosão. E o que é a erosão? A erosão a gente considera como um processo de transporte e sedimentação. O intemperismo, ele desgastou, ele quebrou a rocha principal. E a gente tem aqui na erosão agora a retirada desses sedimentos, desses detritos, desses pedaços da rocha principal e levando esse material para ser depositado em outro local. Então a gente tem o transporte e a sedimentação desse material que foi retirado dessa rocha principal. Tá? Como é que acontece a erosão? A gente pode destacar aqui os principais tipos. A erosão eólica, a partir da força dos ventos, onde é muito comum a gente ter retirado de pequenos materiais, de pequenas partículas de sedimentos, mas o vento ele consegue levar isso em grandes distâncias, tá certo? A gente tem, por exemplo, a retirada de sedimentos lá do deserto do Saara, trazendo esse material, atravessando todo o Atlântico e trazendo aqui para a floresta amazônica. Então, a força do vento ela vai ser fundamental também nesse processo de retirada de materiais. Nós vamos ter ainda a erosão hídrica, a partir da força da água. E a gente pode destacar aqui a água fluvial, que é a água dos rios, em que o rio, em toda a sua extensão, ele vai fazer esse processo de retirada de materiais, retirada de sedimentos e depositar esses sedimentos nas áreas mais planas, ali próximo ao processo de deságue desse rio. Tá? Então a erosão fluvial é a partir da força do rio. A outra erosão hídrica vai ser a partir da força da água da chuva, em que a gente tem aqui a erosão pluvial. A água da chuva, a chuva quando ela cai no solo, dependendo da sua localidade, dependendo da sua intensidade, ela acaba retirando materiais consideráveis, fazendo um processo aqui, por exemplo, de vossorocas, essa erosão ocasionada pela força da água da chuva. Além disso, nós temos a erosão marinha, ocasionada principalmente pela força do mar,
tá? E aqui a gente tem um outro detalhe, que é a questão da salinidade dessa água do mar. E também nós temos a erosão glacial, que é ocasionada pela força do gelo. O gelo, quando ele está sobre a rocha, ele está desgastando essa rocha, está enfraquecendo essa rocha, e quando ele começar a descongelar, essa água, né, agora de maneira líquida, vai levar esse material desgastado para um outro local, tá certo? Então, crianças, nós temos aqui o processo de agentes exógenos, esses modeladores do relevo, que são basicamente o intemperismo, desgaste e desagregação da rocha, e a erosão, esse transporte e sedimentação, seja da rocha, seja também na camada superficial, que é o solo, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, bem rápida, só para a gente poder lembrar desses pontos. Então fica aqui meu abraço e até mais.